Uma boa noite, queridos irmãos da Sociedade Espírita Caminho de Luz de Três Coroas. É com uma alegria imensa que eu venho mais uma vez a essa tribuna de maneira tão inusitada, através das plataformas digitais, pelo momento que a gente está vivendo, mas com muita alegria, com uma honra muito humilde, sabedor de que não tenho as condições, que deveria ter para poder estar aqui falando a você sobre coisas tão elevadas e tão importantes que são os preceitos da doutrina espírita. Mas como firmei esse compromisso, mesmo de maneira imperfeita, vamos tentar na noite de hoje fazer uma reflexão amorosa, uma conversa fraterna, uma reflexão conjunta, porque quando a gente fala primeiro a nós mesmos, tentando nos convencer, e depois, se possível, tocando o coração de alguém que possa cogitar da possibilidade da mudança através das luzes que a doutrina espírita nos oferece. Vamos iniciar então o nosso encontro de hoje com a oração de início. Vou fazer uma leitura edificante e depois a gente vai para o tema central da nossa exposição. Convido a todos os irmãos para fechar os seus olhos, elevar os pensamentos a Deus, agradecer ao Pai Maior, Supremo, Criador de todos nós, Criador do Universo, agradecer ao Mestre Jesus, magnânimo governador desse planeta, guia eterno de cada um de nós, agradecer aos mentores espirituais dessa casa querida que está propiciando esse encontro da noite de hoje, que é a Sociedade Espírita Caminho de Luz, e todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados, que as bênçãos do alto possam descer sobre vocês e que ninguém desvie da estrada do bem, da labuta do bem, independente da dificuldade que encontrar no caminho. Agradecemos a todos os irmãos que estão aqui assistindo, encarnados e desencarnados, essa live, esse vídeo da noite de hoje, e que nós possamos, através dessas luzes que vão ser derramadas sobre nós, fazer o nosso processo de mudança. Humildemente, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho de exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vou baixar o volume aqui. Então, desse livrinho, Chico Xavier, por Emmanuel e André Luiz, Momentos de Reflexão, uma compilação de frases e de trechos de livros, tanto de Emmanuel e de André Luiz. E como o nosso tema da noite de hoje é Doutrina Espírita, Aprendendo a Viver, eu escolhi um textinho bem pequenininho chamado Marchar. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Por que escolhi esse trecho, pessoal? Por causa do finalzinho dele. No caminho interior da própria redenção. Quando nós buscamos algo para seguir, algo que seja um bálsamo lenitivo da nossa dor, como a doutrina espírita, no momento em que fomos atingidos por um desencarne de um parente, ou que fomos atingidos por uma desilusão amorosa, ou por uma doença física que está nos abatendo, pela depressão, N motivos, pensamentos de suicídio, acorremos a esses educandários, a essas enfermarias espirituais, que são as casas espíritas, e muitas vezes esperamos erroneamente uma solução mágica para os nossos problemas. Como se a doutrina espírita pudesse nos oferecer algo de fora para dentro,
sem que através do nosso próprio esforço, como disse ali no texto, a gente fosse sanar essas mazelas espirituais e resolver os nossos problemas. A doutrina espírita, a doutrina do Consolador, foi trazida ao planeta Terra há 163 anos atrás, pela espiritualidade superior, codificada por Allan Kardec, sob os auspícios e coordenação de Jesus Cristo, nosso Mestre, Supremo Governador desse planeta. E o real motivo pelo qual a doutrina espírita existe, porque Cristo é a base da doutrina. Ela foi trazida para que nós fôssemos libertados das amarras da ignorância, dos atavismos das bengalas espirituais. Então nós não podemos transformar a doutrina espírita em mais uma bengala espiritual, transferindo a responsabilidade dos nossos problemas e da solução dos nossos problemas para terceiros, para o médium que vai nos atender, né, através do atendimento fraterno, né, recebendo os conselhos dos espíritos e nos dando conselhos amorosos à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, né, à luz dos ensinos espíritas. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para o palestrante, nós não podemos transferir essa responsabilidade para o grupo de médiuns que se reúne de 15 em 15 dias ou uma vez por semana de maneira privada para socorrer os espíritos. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para os aplicadores de passe, como se essas pessoas tivessem poderes mágicos, como se elas fossem representantes de Deus na Terra e fossem nos curar. A gente vem acreditando nisso há muitas encarnações. Muitas religiões utilizaram dessa plataforma, desse artifício, né, dessa maneira de propaganda para realmente coagir e atrair as pessoas para serem adeptas dessas religiões, dizendo coisas como: se você não estiver aqui sob a minha égide, sob a minha igreja, sob a minha mão abençoada, pois eu sou o representante de Deus na terra, você está danado ao inferno, você está danado ao sofrimento. Agora, se você estiver aqui, você está salvo, porque você está na igreja, você está salvo, né? Mesmo que você faça um monte de coisa errada lá fora, mas se você andar direitinho segundo as nossas leis, eu garanto que você está salvo. Pessoal, não é verdade. As leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência nos pedem que a gente as cumpra no nosso dia a dia. Que a gente coloque para fora o que a gente tem de melhor e que a gente corrija e extirpe de dentro de nós os nossos erros, as nossas mazelas e os nossos vícios. Essa construção da regeneração que nós tanto queremos e que nós tanto ouvimos dentro da doutrina espírita, por isso que o título da nossa explanação é Doutrina Espírita Aprendendo a Viver. Essa regeneração não é um evento global, cósmico, que vai acontecer nas esferas espirituais e vai impor que as pessoas se tratem bem, sejam fraternas e que não ocorra mais violência, que não tenha mais desigualdade social e nem injustiça na Terra. Não, a regeneração é um trabalho individual, primeiramente. E sendo individual e quando realizado, ele contamina o meio em que a gente vive. O mundo de regeneração tem que ser construído por cada um de nós. Nas nossas ações, no nosso dia a dia, quando a gente sai de casa para trabalhar, na nossa decisão de dar sorriso para as pessoas e dar bom dia das pessoas sem esperar nada em troca, na nossa decisão de tratar bem a balconista da loja, a caixa do supermercado, aquele irmão equivocado que anda de maneira tresloucada no trânsito, que nós não entremos nessa zona vibratória, que a gente tome a decisão de perdoar, de não julgar, de ser rigoroso conosco e ser condescendente para com o próximo. A regeneração está aí. Existem pessoas no nosso planeta Terra que o planeta Terra não é um planeta de regeneração. Ele não é, ele é um planeta de provas e expiações. Ele é ainda um planeta que nos impõe muitas dores,
para que a gente sofra. E a gente escolhe o sofrimento construtivo ou o sofrimento deletério que estaciona no processo evolutivo. Isso é uma outra questão para uma outra exposição. Ah, mas o planeta Terra ainda tem essa característica. Mas já existem pessoas, mesmo nesse planeta de provas e expiações, que já estão regeneradas. Já decidiram, sem condicionamento, sem que o mundo mude à sua volta, já decidiram fazer a coisa certa. E essa pessoa regenerada, ela tende a regenerar a sua família, através do seu exemplo. Porque o exemplo, ele arrasta. Ele não é a melhor maneira de convencer. O exemplo é a única maneira de convencer. O exemplo é o substrato final do pensar, falar, agir. Na ação, mostra as nossas crenças, mostra naquilo que a gente acredita e quem realmente a gente é. E através da nossa ação, as pessoas vão observar e vão usar como exemplo verdadeiro de mudança e de transformação. Eu separei, pessoal, algumas frases aqui para a gente fazer a nossa reflexão da noite de hoje sobre essa questão da doutrina espírita aprendendo a viver. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que deve ser praticada, pessoal. Não existem espíritas não praticantes, porque só a prática da doutrina no dia a dia, e a prática da doutrina nada mais é do que a reforma íntima, dar palestra, fazer estudo, né, dar passe, participar de reunião mediúnica, são as ferramentas de autoburilamento e de auxílio ao próximo que a doutrina espírita nos oferece, mas a verdadeira prática espírita está fora da casa espírita. Está nos momentos ali em que a gente tem que tomar a decisão de ser fraterno ou ser duro, de ser aquela pessoa que julga ou de ser aquela pessoa que não julga, né? Que soergue o irmão que está caído, que analisa e ora e vigia as suas ações, não vigia as ações do outro. Então, essa é a prática espírita. E tem uma frase aqui do pensador Immanuel Kant, muito famoso pensador, né, que diz: toda reforma interior, toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço, pessoal. Toda reforma que for realizada condicionada a algo fora de nós, ela não é verdadeira. Por que tu estás agindo bem? Eu estou agindo bem porque eu estou com medo que me punam. Eu estou agindo bem porque eu quero chamar a atenção daquela pessoa, porque eu quero ganhar a confiança dela. Não é verdadeiro isso. Por que tu está agindo bem? Não, eu estou agindo bem porque a minha consciência diz que isso é certo. Eu estou agindo bem porque é o correto, porque eu quero ser um ser humano melhor. Aí sim, o próprio esforço. Então a gente não deve buscar fora de nós os motivos pelos quais a gente vai ser uma pessoa boa, vai ser um homem de bem. Esses motivos estão dentro de nós. Porque senão a gente nunca vai conseguir se modificar, pessoal. São 7 bilhões e meio de habitantes no nosso planeta. Sempre vai ter um que vai agir de maneira contrária àquilo que a gente pensa. Sempre vai ter alguém que vai nos ofender. Sempre vai ter alguém que vai reagir de maneira até ignorante e inconcebível para o nosso pensamento. Se nós reagirmos e nós agirmos sempre condicionados à ação do outro, é enlouquecedor. Vocês imaginem isso num dia. Com quantas pessoas vocês conversam, vocês cruzam, vocês têm contato durante um dia inteiro, normal. Eu não estou falando do isolamento social, mas num dia normal da nossa vida. Em torno de 100, 200, 300 pessoas, depende do trabalho de cada um, mas vamos pegar um número, 100 pessoas. Imagina se eu precisar que 100 pessoas me tratem bem para que aquele dia seja bom e para que eu seja uma pessoa boa naquele dia. Eu estou condicionando. Eu sou simpático? Depende. Se forem simpático comigo. Está errado. Eu sou educado? Depende. Se forem educado comigo. Isso é um pensamento muito primitivo, pessoal. É o pensamento do tomar lá da cá.
Isso é falso, porque daí a minha bondade e a minha educação, elas têm segundas intenções, dependem da ação do outro. E isso não é correto e não constrói reforma íntima. Vamos para a segunda frase aqui do nosso querido Chico Xavier, uma frase muito famosa que eu destaquei para a nossa reflexão de hoje. Chico diz assim, ó: aos outros dou o direito de ser como são, e a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Com essa frase, Chico está confirmando aquilo que eu disse antes. Seja severo consigo mesmo e seja condescendente com o outro. Eu não estou pedindo, pessoal, para a gente ser conivente com a maldade. Não é isso. Eu estou pedindo para a gente cuidar com a questão do julgamento, de gastar um tempo precioso que a gente deveria estar analisando as nossas ações e nos modificando, a gente gasta esse tempo criticando, espizinhando, apontando os erros dos outros. A gente não pode esperar do próximo aquilo que o próximo não pode nos dar. A gente não pode esperar do próximo aquilo que a gente não consegue fazer. Eu não posso criticar alguém por ser uma pessoa fofoqueira se eu mesmo pratico a fofoca no meu dia a dia. Eu não posso criticar uma pessoa por ela ser orgulhosa e egoísta se eu também sou orgulhoso e egoísta. Dou o dever a mim de ser cada dia melhor. Se eu fizer isso, eu vou dar o direito dos outros serem como eles são. E se eu tiver a autoridade moral, se eu tiver elevação moral suficiente, eu vou poder chegar para um irmão que está no caminho do erro e de maneira fraterna, o que é muito diferente, lhe indicar os seus erros. Meu irmão, eu não quero mais que tu sofra. Revê essa maneira de agir, né? Pensa bem no que tu está fazendo. E não apontando um dedo, com 3 apontando de volta, como dizia a minha avó, né? Apontando o dedo para a pessoa de maneira ríspida, tentando humilhar ela, apontando os erros dela, que é o que a maioria da sociedade materialista faz nas suas relações sociais. Próxima frase, né, do maior puxador de orelhas da história do espiritismo, a gente brinca, que é Emmanuel, né? Ele diz: não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. É a história aquele do palestrante que chega, né, no mundo espiritual, aquele palestrante espírita, autor de livros, era médium na mesa mediúnica, fazia campanhas de caridade, só que na sua vida pessoal ele separava. Na vida pessoal, entre 4 paredes, ele tratava mal sua esposa, seus filhos, tinha uma amante fora do casamento, fazia uso de bebida alcoólica, né? Dentro da casa espírita era um anjo, fora a pessoa achava que tinha uma outra personalidade. Quando desencarna esse espírita emérito, ele chega no mundo espiritual e toma um choque. Ele chega numa região umbralina, muito baixa, muito densa, cheia de espíritos trevosos, e ele, revoltado, manda chamar o mentor espiritual. Aí o mentor espiritual chega e diz: "O que foi, meu irmão? Pô, eu não aceito estar aqui. Eu era palestrante na casa espírita, fazia isso, fazia aquilo, fazia palestra, eu tinha um nível evolutivo, eu tinha um nível cultural, sabia todas as obras, livro dos espíritos de cor, sabia o Pentateuco kardeciano, li todas as obras do André Luiz, li toda a sequência psicológica da Joana de Ângeles, li todos os livros da Ivone do Amaral Pereira, sabia um monte de coisa. Como é que eu me encontro nessa situação tão ruim?" Aí o mentor espiritual diz: a diferença entre o saber e o compreender é o que te coloca numa situação ruim ou numa situação boa. O saber só é válido, como vai dizer uma próxima frase ali, se ele te transforma numa pessoa melhor. O conhecimento, ele só vale a pena quando ele é compreendido por nós. E a palavra compreender significa colocar para dentro. No momento que tu coloca para dentro, tu começa a agir de acordo com aquilo que tu estudou e com aquilo que tu sabe. Se tu não age de acordo com aquilo que tu estudou e com aquilo que tu sabe, tu se torna um hipócrita. Hipócrita do grego, hipokritos, que significa um ator. Tu estás
atuando. E a benevolência divina, a justiça divina, não falha. Quando tu chegares do outro lado, tu vais encontrar exatamente aquilo que tu edificou aqui na terra. Não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus, não é punição, gente. É lei de causa e efeito. Ó, aqui o que eu falei que vinha, ó, uma frase de Sócrates, o grande filósofo grego. Só é útil o conhecimento que nos torna pessoas melhores. Vem para confirmar aquilo que a gente estava falando hoje. Todo conhecimento, por mais maravilhoso que ele possa ser, por mais que ele nos traga subsídios de discussão, por mais que ele nos traga tópicos para palestra, né? Por mais que ele faça com que as pessoas nos admirem por aquilo que a gente sabe, se não te transforma numa pessoa melhor no dia a dia, né? Que é onde tu vive mais de 90% da tua vida, né? Porque dentro da casa espírita a gente vive 5, 10% da nossa vida no dia a dia. A gente vive mais de 90% da nossa vida. Se a gente não se torna melhor ali, esse conhecimento que a gente está adquirindo não está sendo útil. Ele não está sendo útil não é porque o conhecimento é ruim. Imagina, o conhecimento da doutrina espírita, ele é maravilhoso, abençoado. A doutrina espírita é perfeita, é incólume. É porque eu não estou colocando em prática. Eu estou adaptando a doutrina ao meu jeito de ser. Eu não estou me adaptando à doutrina. E o que é isso, pessoal? Orgulho. Eu não admito que eu tenho os erros, então eu não me adapto. Eu fico só com a parte boa, que é adquirir conhecimentos para poder falar sobre esses conhecimentos, para as pessoas poderem me admirar. Orgulho e egoísmo. E aí, moralmente, espiritualmente, a pessoa não se modifica, não consegue perdoar o irmão no trânsito, não consegue perdoar o parente aquele que lhe traz problemas, não consegue perdoar uma relação enfermiça com um colega de trabalho, não consegue perdoar os erros dos outros, é intolerante, se acha maioral, se acha acima do bem e do mal. O conhecimento não está sendo útil. Mais uma frase, pessoal, importantíssima, que eu falei antes e vou repetir agora. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. Por vários motivos. O principal deles é que isso é uma crueldade, pessoal. E quando fazem isso conosco, a gente odeia. E o Mestre Jesus nos trouxe uma máxima que, se fosse observada por nós, todos os nossos atos seriam bons para com o nosso próximo. Jesus disse: não façais ao próximo o que não gostaria que lhe fizesse. Essa frase está embutida nesse ensinamento de Cristo. Não exija do outro qualidades que eles ainda não possuem. Porque quando a gente não possui qualidades, o que a gente espera do nosso próximo? A gente espera o entendimento deles. A gente espera que eles sejam condescendentes conosco. Nós não temos ainda aquela qualidade. Que as pessoas esperem a gente adquirir essa qualidade para poder nos cobrar. Só que a gente não pensa duas vezes em cobrar o próximo por qualidades que eles não possuem. E o pior, por qualidades que eles não possuem e que nós também não possuímos, que é uma dupla hipocrisia. Então, pessoal, chegando à conclusão do nosso raciocínio da noite de hoje sobre, né, a doutrina espírita sendo aplicada no nosso dia a dia, como a gente pode viver a nossa vida através da doutrina espírita, né, participando da casa espírita, que é muito importante estar inserido no meio espírita, auxiliando, sendo auxiliado, mas mais importante é levar isso, multiplicar isso que a gente tem dentro da casa espírita para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu linkei aqui uns tópicos para a gente raciocinar e para a gente refletir. O estudo espírita, para ele ser aplicado no nosso dia a dia, para ele ser útil na nossa reforma íntima, nos transformar em pessoas melhores, ele tem que ser acompanhado de algumas coisas.
E muitas vezes o estudo espírita ele não é acompanhado dessas questões. E é isso que cada um de nós agora individualmente vai pensar, aonde está pecando. Primeiro, o estudo espírita deve ser acompanhado de perdão. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Perdoai os vossos inimigos, num texto, se eu não me engano, de Jules Olivier, que diz assim, se tu não consegue perdoar, tu não pode se dizer espírita. Muito contrário, tu não pode se dizer nem cristão. Altruísmo, se botar no lugar do próximo. Humildade operosa. Caridade incondicional. Aplicando os preceitos espíritas cristãos em todos os lugares. O estudo espírita deve vir acompanhado da aplicação. E diminuindo a pessoa, o personalismo, para que o amor do mestre cresça dentro de nós. Então, como mudar o mundo através da doutrina espírita? Mudando a si mesmo. E faça o que Deus espera de você. A sua parte. Muito obrigado, agradeço do fundo do coração a oportunidade de falar para vocês. E quero agora, nesse momento, pedir que todos fechem seus olhos, para que a gente possa agradecer a Deus, possa agradecer ao Mestre Jesus, aos Espíritos protetores, agradecer essa luz divina que cai sobre nós e nos reenergiza, a esse momento abençoado de reflexão, e humildemente pedimos permissão para encerrar a nossa explanação da noite de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Tchau para vocês, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser e vai querer.